Sabe aquela sensação de estar no meio de uma tempestade, no escuro, à deriva? É exatamente assim que muita gente se sente quando reza no meio do sofrimento e só encontra silêncio. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais dolorosas da jornada de fé. O que fazer quando a sensação não é de presença, mas de um vazio, de um verdadeiro abandono? E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: será que o silêncio de Deus quer dizer que ele nos esqueceu? Que nos deixou sozinhos para enfrentar a tempestade? É uma dúvida que machuca, que angustia. Será que a nossa dor é só um eco num universo vazio? Primeiro de tudo, é muito importante dizer: esse sentimento é real. A sensação de que Deus não se importa, de que Ele está quieto enquanto o nosso mundo desaba, isso é uma experiência humana, genuína e, nossa, terrivelmente difícil. Não é uma falha de fé, é uma parte bem dolorosa do caminho. Olha só essa sabedoria antiga lá do livro do Eclesiástico. A orientação que ele dá é radicalmente diferente do que a gente espera. Não é questione ou reclame, mas sofra as demoras. Isso não é um convite para ser passivo, não. É quase como um chamado para uma resistência corajosa, para perseverar mesmo sem entender nada. E aqui está a primeira grande virada de chave. Antes de sair correndo atrás de respostas, a proposta é aceitar que existe um mistério. A gente não consegue explicar o universo com uma equação, certo? Da mesma forma, tem dimensões de Deus que simplesmente escapam da nossa lógica. Muita da nossa angústia vem justamente da teimosia em não aceitar um silêncio que a gente não entende de cara. Ok, agora que a gente aceitou o mistério, vamos tentar olhar para a dor de um jeito novo. Vamos descobrir como a fé nos convida a dar um novo significado para a própria experiência de sofrer. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a visão materialista, super racional. Se tem mal no mundo, logo, um Deus bom não pode existir. É uma lógica direta. Mas a fé olha para o mesmo sofrimento e oferece outra leitura. Ela não nega a dor. Pelo contrário, ela aponta para o ápice da dor, a cruz, e diz: foi ali que Deus entrou no nosso sofrimento. A dor deixa de ser uma prova contra Deus e se torna um mistério de amor. E isso é fundamental. A fé nos convida a olhar para a cruz toda vez que o sofrimento parece o fim de tudo, porque a cruz não foi a última palavra. E a promessa é que para quem se agarra nessa esperança, o sofrimento na própria vida também não vai ter a palavra final. Bom, isso tudo nos leva à pergunta mais importante, né? Se Deus não está ausente, onde é que ele está quando a dor é insuportável? Onde encontrar Deus no meio do caos? A resposta teológica para isso gira em torno de um presente bem arriscado que Deus deu para gente: a liberdade. A ideia é que o amor de verdade não pode ser forçado. Então, para que a escolha pelo bem seja genuína, a possibilidade do mal tem que existir. Se Deus acabasse com todo o sofrimento, ele teria que nos transformar em robôs, tirando nossa capacidade de escolher, de amar, de crescer. Ele respeita a nossa liberdade, mesmo quando as consequências são terríveis. E aí, toda essa teoria se desfaz diante de uma dor real como essa. A pergunta de uma criança que perdeu o pai. Diante de uma tragédia assim, não tem explicação que baste. Então a pergunta volta: onde está Deus? A pergunta fica ali, pairando no ar. A resposta não está numa explicação fria, numa filosofia que tenta aliviar a dor. Então, onde? A resposta da fé é ali, na própria lágrima. Deus não é um espectador distante, assistindo de camarote. Ele está presente no sofrimento, sofrendo junto com a criança. A presença dele é sentida nessa dor compartilhada, nessa solidariedade silenciosa. E como a gente faz para se sintonizar com essa presença silenciosa? Pela oração. Mas veja bem, não a oração que é uma lista de pedidos. É a oração como um ato de escuta. Quanto mais se reza, mais se aprende a perceber os significados no silêncio de Deus. É como duas pessoas que se amam muito. Elas não precisam de palavras para se comunicar. O silêncio entre elas diz tudo. A oração nos treina para entender essa linguagem. Mas a boa notícia é que a dor não é o fim da linha. Mesmo que a gente encontre Deus no sofrimento, a fé também aponta para um futuro onde essa dor simplesmente não vai mais existir. Essa promessa, que é linda, vem do Apocalipse, e a promessa é total. Um dia toda lágrima será enxugada, não algumas, todas. É a promessa de uma restauração completa. Esse slide mostra bem essa transição. Enquanto a gente está aqui, nesta primeira condição, a vida terrena, a gente encara a realidade das lágrimas, do luto, da dor, mas a fé garante que isso é temporário.
É a esperança de um dia em que essa antiga ordem, como diz o texto, vai simplesmente deixar de existir. E para fechar, vamos entender como o sofrimento, que parece um abandono sem sentido, pode ter um propósito que transforma a gente de dentro para fora. O apóstolo Paulo, basicamente, coloca o sofrimento numa balança. De um lado, a dor de agora, do outro, a glória do futuro. E a conclusão dele é que, nossa, não tem nem comparação. É um farol de esperança, principalmente quando a gente está no meio da tempestade. Essa dor, por mais que seja forte, não é em vão. E só para ninguém pensar que o Paulo estava falando de uma dor que ele não conhecia, dá uma olhada nessa lista. A perspectiva dele não veio do conforto, veio do epicentro de provações extremas. A esperança dele foi forjada no fogo. E essa imagem do fogo volta aqui. O sofrimento pode parecer um incêndio que destrói tudo, mas a promessa é que ele também pode ser como a fornalha de um ourives. O fogo purifica o ouro, tira as impurezas. Da mesma forma, a dor e a humilhação podem testar e refinar o nosso caráter, preparando a gente para algo maior. Então, o ponto crucial é este: o silêncio de Deus não é um adeus. A dor não é um sinal de abandono. Ela pode ser, na verdade, um intenso processo de preparação, uma chance de crescer, de se aprofundar. Usando uma analogia de videogame, que é perfeita, o sofrimento é como o chefão da fase, é aquele desafio final que a gente precisa superar para passar de nível. E como em todo bom jogo, para vencer são necessárias algumas habilidades: paciência, perseverança e, principalmente, fé de que existe uma próxima fase. E a gente termina com essa reflexão. Se o sofrimento não é um acidente sem sentido, mas um desafio com propósito, a pergunta muda. Não é mais por que isso está acontecendo comigo, mas sim como eu vou escolher enfrentar este desafio para chegar onde eu preciso. Da próxima vez que o silêncio parecer ensurdecedor, talvez valha a pena lembrar. Talvez não seja abandono, mas sim o silêncio de quem está preparando o próximo passo da jornada.